Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Mais um dia super importante em Brasília, com o avanço do julgamento de Bolsonaro e seus asseclas por golpe de Estado. A gente vem sempre com a análise a quente dos fatos aqui no ICL Urgente, 5 horas da tarde, sempre com a gente na atualização de notícias. A Laura Couto, lá na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita entra num salve-se quem puder no plenário do Supremo Tribunal Federal. Advogado do general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro, hoje admitiu abertamente que houve tentativa de golpe de Estado, sim, e que o cliente dele tentou demover o presidente da época, o Jair Bolsonaro, de avançar com as medidas de ruptura da democracia. Ou seja, admitiu que houve uma trama golpista. Para mim, esse foi o fato mais marcante nesse segundo dia de julgamento. Daqui a pouco vamos trazer esta fala, esse contexto e também tudo o que aconteceu em Brasília. O voto de Alexandre de Moraes, o relator do processo, ficou para a próxima terça-feira. Nós vamos trazer todos os detalhes a partir de agora no ICL Urgente. Bolsonaro um pouco mais perto da cadeia. Chegou ao fim hoje, por volta de 1 da tarde, o segundo dia de julgamento do ex-presidente e mais 7 réus acusados pela tentativa de golpe de Estado. Hoje falaram as defesas de 3 generais, defesa de Augusto Heleno, de Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, além desse aí que está na tela, o defensor, o advogado do capitão Jair Bolsonaro. Bom, nenhum dos 8 acusados do núcleo crucial esteve presente hoje lá no plenário da primeira turma do STF. O ex-ministro e general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, que foi o único réu a comparecer ontem lá ao STF, esta aqui é a imagem de ontem, e que sinalizou que iria hoje também, acabou não indo. E curioso porque hoje era a defesa dele. Ontem ele estava lá e acompanhou a defesa dos outros. Mas hoje que o advogado dele subiu à tribuna, ele preferiu não ir. Depois que nós vimos o conteúdo da defesa do advogado, do general Paulo Sérgio, a gente entendeu melhor porque que ele não foi. O advogado dele jogou para cima de Bolsonaro a batata quente e tentou salvar a pele do general Paulo Sérgio. Vamos conferir a partir de agora as principais partes desse julgamento das sustentações orais, como se diz, né? Sustentações orais das 4 defesas nesta quarta-feira. Vamos começar aqui pelo advogado Matheus Milanês, responsável pela defesa do general Augusto Heleno. Ele foi o primeiro a falar hoje. Para o advogado Milanês, Alexandre de Moraes teve uma atuação muito mais ativa em investigar testemunhas até do que da própria acusação representada pela PGR. Ou seja, o advogado de Heleno acusou de parcialidade o relator do caso. Usou palavras até mais duras. Vamos ver a fala do advogado do general Heleno. Vamos lá. Foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? É uma palavra forte que ele usou. Ele usou assim, ponto de interrogação. É julgador ou inquisidor? Inquisidor é forte. Jogou essa logo na abertura ali para cima do Alexandre de Moraes. O advogado de Heleno também afirmou que o seu cliente foi deixado de lado por Bolsonaro depois que o ex-presidente se aproximou do Centrão, no meio do mandato, lá durante o governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, em vez de negar o golpismo, o advogado de Heleno preferiu dizer assim: olha, o meu cliente não se envolveu na conspiração porque ele foi afastado do núcleo de poder em torno de Jair Bolsonaro. O advogado usou até, colocou no telão
do Supremo o trecho de uma reportagem que trazia exatamente esse contexto. Vamos ver. Tá aqui, ó. Famoso na campanha de 2018 pelos ataques ao Centrão, Augusto Heleno assistiu de camarote no Planalto a Jair Bolsonaro entregar o governo aos tão odiados inimigos políticos do Congresso. Bolsonaro deu a Casa Civil a Ciro Nogueira e fez uma aliança com Arthur Lira que garantiu a governabilidade na Câmara. Com novos amigos, Heleno foi sendo deixado de lado por Bolsonaro. Essa aqui foi a tese do advogado. Do tipo, ele foi rifado, se houve golpismo, ele não ficou sabendo, coitado do general Heleno, não estava nem sabendo. Ah, não, tem a caderneta, a famosa agenda, em que ele deixou tudo por escrito, mas enfim, essa aqui foi a linha de defesa do advogado, do general Heleno, que deixou o entorno do ex-presidente bastante irritado, porque pareceu uma traição do general, né? Se o Centrão rifou o Heleno rifou o Bolsonaro. Essa foi a tese do advogado e, portanto, não participou do golpe. Essa foi a tese do advogado. Bom, agora chegamos à fala mais aguardada de hoje. A defesa do próprio Jair Bolsonaro. Foi o segundo a falar. O advogado Celso Vilardi, o cabeça do grupo de advogados do Jair. Assim como a defesa do general Augusto Heleno, a defesa de Bolsonaro também afirmou que houve pouco tempo para análise das provas coletadas pela Polícia Federal e que não teve acesso a todos esses documentos. Ao longo de todo o processo, a defesa vinha pedindo mais prazo, adiamento de depoimentos e até suspensão de audiências, e nesta linha também seguiu o advogado hoje. Vamos assistir um trecho. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Foi uma fala aí, deixando a bola quicando para o ministro Fux pedir vistas, porque o que a defesa está dizendo houve cerceamento, a defesa não conseguiu se preparar direito para esse julgamento. Essa foi a tese, pelo menos uma das teses levantadas pelo Celso Vilardi, principal advogado de Jair Bolsonaro, que falou hoje lá na tribuna do Supremo. Depois de Celso Vilardi, o terceiro a falar foi a defesa do ex-ministro do governo Bolsonaro. Eu citei agora há pouco. É o advogado Andrew Farias. E ele focou a defesa em desvincular o cliente do grupo de militares golpistas. Ele fez a defesa mais marcante de hoje, no meu entendimento. Andrew, o advogado, afirmou que o general Paulo Sérgio atuou contra o golpe de Estado, que estava desconfortável com medidas de exceção patrocinadas pelo ex-presidente. Com isso, ele jogou Bolsonaro na fogueira, porque a fala do advogado do general Paulo Sérgio deixou claro que houve, sim, tentativa de ruptura democrática. Vamos assistir um trecho. Veja o temor do general Paulo Sérgio, segundo a própria delação. Que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Mas não é só a palavra da delação. Brigadeiro Batista Júnior. Depoimento do Brigadeiro Batista Júnior. Penso que a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver nas Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Quem? Diz o Brigadeiro Batista Júnior. Pelo menos eu fiquei desconfortável, o Brigadeiro Batista Júnior, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Então, a principal testemunha de acusação, Brigadeiro Batista Júnior, está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. Eu achei que esse advogado, apesar de alguns momentos assim mais histriônicos e tudo, foi o que tecnicamente mais se aproximou de tirar o cliente dele da cena do crime. Você viu que ele colocou
Paulo Sérgio ao lado do Brigadeiro Batista Júnior e do Freire Gomes como os 3 grandes chefes das Forças Armadas que impediram o Bolsonaro de fazer uma loucura. Segundo o advogado, o general Paulo Sérgio Nogueira atuou para demover Bolsonaro pessoalmente. Mas aí ele falou várias vezes, não, para demover, ele não deixava claro exatamente sobre o que estava falando. Demover do quê? E aí a ministra Carmen Lúcia questionou o advogado. Vamos ver esse momento em que a ministra e o advogado do general Paulo Sérgio interagem ali no plenário do Supremo. Vamos lá. Um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. É isso. Então, ele deixou claro. Atuou para demover o presidente de uma tentativa de ruptura democrática. Forte, né? Então, jogou o Bolsonaro na fogueira e tentou salvar o cliente dele. Será que foi suficiente para salvar o general Paulo Sérgio? Agora, foi suficiente para consolidar a ideia de que havia uma conspiração golpista. Por último, foi a vez da defesa de outro general, Braga Neto, que inclusive está preso, foi o vice do Bolsonaro na chapa de 2022, foi ministro. O advogado foi o José Luiz de Oliveira Lima, conhecido como Juca. Ele disse que o acordo de delação premiada de Mauro Cid foi fechado às pressas, sem anuência correta do Ministério Público. Enfim, ele tentou questionar a delação, quase que derrubar a delação do Mauro Cid e assim melhorar a situação do cliente dele, Braga Neto. Segundo o advogado de Braga Neto, o acordo deveria ser anulado por ser desprovido de provas. Vamos ver. Ele faz este acordo às pressas, sem anuência do Ministério Público. Eu quero dizer que eu sou um defensor do acordo de colaboração premiada. Eu acho que é um exercício do direito de defesa. Fundamental. Mas ele tem que ser coerente, ele tem que ter provas do que se fala. Pois bem. Bom, aí está a fala. E é importante ressaltar o seguinte, agora eu vou fazer um balanço aqui. Acompanhei com calma as falas de todos eles de manhã. Tanto o José de Oliveira Lima, o Juca, que a gente acabou de ver, advogado do Braga Neto, quanto o Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, você também acompanhou aí a fala do Vilardi, usaram esse argumento de que as defesas não tiveram tempo de avaliar a enormidade de provas digitalizadas. Eles reconhecem que a Polícia Federal, o Supremo, entregaram essas provas, mas, olha, é uma enormidade, essas provas foram lançadas lá no sistema, a gente não teve tempo, porque as provas teriam sido lançadas faltando pouco tempo para a instrução, para as audiências e tal. Então, a ideia, me parece, foi levantar uma suspeita de que a defesa não teve condição de se preparar, não tem igualdade, paridade de armas, como um deles chegou a dizer durante o julgamento. Não houve paridade de armas, é uma expressão que os advogados usam. Para mim isso ficou claro, assim, para outras pessoas com quem a gente conversou, que é uma bola levantada se o ministro Fux quiser pedir vistas, do tipo, deixa eu avaliar melhor, num caso tão importante, se houve realmente condição da defesa olhar todas as provas. Lançaram esta para o Fux. Vamos ver se o Fux vai pegar esta bola ou se não vai entrar nesta, que seria o adiamento, né? Se ele pedir vistas, pode ocorrer o adiamento por 2 meses aí do julgamento de Bolsonaro e dos outros acusados. Também houve a tentativa de Celso Vilardi, além desse trecho que a gente mostrou aqui, ele claramente tentou desvincular o Jair Bolsonaro, Celso Vilardi eu estou falando, né, o advogado do Bolsonaro, ele tentou desvincular o Bolsonaro de vários momentos do golpismo. Ele diz, o plano da Copa 2022 ele não participou, punhal verde e amarelo. Ele diz, o único momento em que o Bolsonaro poderia estar vinculado a alguma coisa é aquela reunião com os chefes das Forças Armadas. Estratégia para tentar reduzir pena, redução de danos. É muito difícil que o Bolsonaro não seja condenado a uma pena alta, mas é uma tentativa aí de dizer, olha, ele não participou de todos os momentos, então ele não pode estar julgado talvez por todos os crimes, os 5 crimes que são imputados a Jair Bolsonaro. Bom, agora, com base nestas defesas,
a pergunta é: algum réu tem chance de ser inocentado? Pelo que eu vi hoje, o advogado que fez um trabalho melhor nesse sentido foi o advogado do general Paulo Sérgio. Tentou mostrar que até mesmo o brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica, em alguns momentos, diz que o Paulo Sérgio, veja bem, ele também estava ao lado daqueles que estavam querendo dissuadir, evitar uma aventura por parte de Bolsonaro. Mas, a essa altura, o voto e a decisão de Alexandre de Moraes já está praticamente tomada. Terça-feira, 9 horas da manhã, o ministro Alexandre de Moraes começa a apresentar o seu voto e aí a gente vai saber se algum dos 8 acusados vai escapar, no todo ou em parte, das acusações que lhe são imputadas. Pessoal, enquanto tudo isso acontece no Supremo Tribunal Federal, em paralelo ao julgamento, avança no Congresso a campanha pela anistia. Parlamentares do governo, como Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, foram hoje à porta do STF para criticar o projeto bolsonarista. Está aqui, ó, nós temos aqui uma foto exatamente do momento em que Lindbergh Farias, o deputado Orlando Silva do PCdoB, a deputada Fernanda Melchiona do PSOL lá do Rio Grande do Sul, foram denunciar o avanço da anistia, essa tática que está sendo costurada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vale lembrar que Hugo Mota, presidente da Câmara, anda sobre a corda bamba. Ele está sendo pressionado pelo Centrão e pela oposição para pautar o tema da anistia, que pode ser votado ainda enquanto corre o julgamento da trama golpista. Será que eles vão ter coragem de colocar isso para votar semana que vem? Então, Alexandre de Moraes apresentando o seu voto e o Congresso tentando salvar os Bolsonaro e os golpistas do outro? É uma corda bamba realmente. Está aí o Hugo Mota, olha quem está do lado dele nessa imagem. Ciro Nogueira. É a turma do Centrão tentando fazer um acordo com o Bolsonaro e dizer: Bolsonaro, nós vamos te salvar e você vai apoiar o Tarcísio para presidente. É esse o acordo que está avançando em Brasília. Bom, como eu falei, quem tem papel central nessa articulação da anistia é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele passou os últimos dias em Brasília, está aqui na manchete do Globo. Tarcísio busca ministros do STF para discutir propostas sobre anistia aos condenados do 8 de janeiro. A Laura Couto explica melhor para a gente o que está acontecendo nessas últimas horas lá em Brasília. Laura. Rodrigo, o Tarcísio está se tornando, aos poucos, um dos maiores articuladores do projeto da anistia para o Jair Bolsonaro. Além da mobilização de parlamentares para o projeto bolsonarista, o Tarcísio agora mira construir um caminho jurídico para a aprovação da anistia através do Supremo Tribunal Federal. Para isso, o governador de São Paulo esteve em Brasília, como você mencionou, Rodrigo, procurando ministros do Supremo para costurar o projeto de perdão aos golpistas do 8 de janeiro. De acordo com conversas confirmadas pelo jornal O Globo, essa sondagem do Tarcísio com o STF ocorre porque uma avaliação de aliados de Bolsonaro acreditam que a Corte pode derrubar o projeto de pura inconstitucionalidade caso ele seja aprovado no Congresso. O Tarcísio realmente entrou de cabeça no jogo da anistia, né, Rodrigo? Exatamente. É um jogo perigoso para ele, Laura, pelo seguinte. É claro que ele não tem saída. Para ser candidato, o Tarcísio precisa do apoio do Bolsonaro. E para ter apoio do Bolsonaro, ele precisa mostrar: olha, eu tiro você da cadeia. Então, ele resolveu entrar na articulação, jogar o peso do governador de São Paulo junto aos partidos para tentar aprovar a anistia na Câmara. Mas por que isso é arriscado? E é o capítulo que nós vamos tratar a partir de agora. Veja só. Quanto mais o Tarcísio estende a mão para o Bolsonaro acenando para a anistia, mais ele queima o braço inteiro junto a setores da elite tradicional, da direita liberal tradicional. Hoje, o Estadão e o Globo partiram para o ataque contra o governador de São Paulo. Olha só o que está aqui na tela. Editorial do jornal Estado de São Paulo, que fala em nome da elite paulista, nos setores do agronegócio, do mercado financeiro. Opinião do Estadão. Ao dizer que não confia na justiça que está julgando Bolsonaro, Tarcísio esquece a obrigação, como governador e eventual postulante à presidência, de preservar as instituições democráticas. Depois o editorial continua puxando a orelha do Tarcísio.
Já tinha puxado a orelha do Tarcísio quando ele botou o bonezinho do Trump e apoiou as tarifas contra o Brasil. E agora, até de certa maneira surpreendentemente, Estadão e também o Globo criticam o Tarcísio por ele falar em anistia e dizer, olha, eu não confio na justiça, que é perigosíssimo, né? E aí, editorial de hoje, da família Marinho falando, editorial do Globo, olha só, anistia é afronta irresponsável à Constituição. Mota deve enterrar a proposta de livrar Bolsonaro e os demais réus depois do julgamento no Supremo. Então chama a atenção para o Mota, mas há um parágrafo citando o Tarcísio também. Eu queria destacar aqui, a gente separou um parágrafo desse editorial que dá também um puxão de orelha no Tarcísio. Aqui, ó. Entre extrair vantagem política ou vacinar o país contra novos ataques à democracia, os arautos da anistia parecem só pensar no ganho imediato. É o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, que passou a atuar de forma mais explícita em favor da anistia, manchando suas credenciais republicanas. Tarcísio chegou a dizer que não confia na justiça. Se a intenção é obter apoio de Bolsonaro para uma candidatura, o risco é, ao banalizar a intentona, ou seja, o golpismo, perder o apoio de quem o vê como representante da direita democrática. Ou seja, Tarcísio, se você vai com o bolsonarismo, você não vai com a elite que representa tal direita democrática. O Globo e o Estadão falam em nome desta elite e falam, de certa maneira, em nome do Supremo Tribunal Federal, que também representa esta elite. Porque Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a essa altura, sempre, na verdade, tiveram a posição do lado da direita tradicional. Então, Estadão e Globo ficam com o Supremo se houver essa confrontação. Então, é um momento realmente decisivo para o Tarcísio de Freitas. Com apoio do Tarcísio, o projeto de lei ganhou força na Câmara dos Deputados. Como a gente já falou aqui, né? O próprio presidente da casa, Hugo Mota, reconheceu que aumentou a pressão, ele está chamando de pressão, veja bem, né? Ele afirmou o seguinte após uma reunião com os líderes: estamos avaliando, temos que conversar. Aumentou o número de líderes pedindo, estão cobrando. Laura, conta mais pra gente sobre isso, por favor. Rodrigo, segundo relatos, o Mota declarou nesta reunião com líderes que o tema da anistia é complexo e que um projeto de lei amplo não vai passar na casa. Ele ainda descartou votar a anistia nessa semana. Mesmo assim, o presidente da Câmara não se negou a discutir o texto e deve se reunir de novo com líderes amanhã ou na terça que vem, dia 9. Do outro lado, os chefes partidários estão tentando um acordo para que o tema seja pautado depois do julgamento da trama golpista, que está previsto para acabar no próximo dia 12, sexta-feira. Agora, até mesmo deputados governistas avaliam que o tema ganhou força e pode ser colocado em votação no plenário da Câmara, inclusive o deputado Lindbergh Faria, o líder do PT na casa, como a gente mencionou. Exatamente, a gente mostrou agora há pouco a imagem, o Lindbergh foi lá para a porta do Supremo denunciar esse avanço dessa conspiração, né, dentro do Congresso, mas é uma espécie de conspiração. Bom, está avançando muito, Laura, na Câmara, mas do lado do Senado Federal, a situação é um pouco diferente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ser contrário à anistia e disse que pretende discutir um projeto de lei alternativo. Alcolumbre garantiu que ele próprio vai redigir o texto e apresentar para votação. Uma das ideias do senador, né, é diferenciar as penas de acordo com o grau de participação no 8 de janeiro. Quem financiou, quem apenas estava na praça, quem não chegou a cometer vandalismo. Vale destacar que o texto defendido pelo presidente do Senado prevê apenas diminuição das penas, mas não perdoa totalmente os condenados, né? Muito menos o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, a turma lá dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, já disseram, essa ideia aí do Alcolumbre para a gente não serve. É tudo ou nada. Ou é anistia total ou não vale para nada. Então, tem muita tensão no ar e tem divergências dentro da elite brasileira. A gente percebe por esse noticiário. Tem divergência, não está um bloco fechado, o Tarcísio está se arriscando demais, avançando este sinal. Quem também descarta
o projeto da anistia é o Supremo, obviamente, não é isso, Laura Couto? Rodrigo, os ministros do Supremo Tribunal Federal classificam como remota ou quase inexistente a possibilidade de avanço do projeto de lei de anistia dos envolvidos nos atos golpistas, com ou sem esse benefício estendido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de um magistrado ouvido pelo jornal O Globo, caso um perdão seja aprovado no Congresso, o projeto não vai dar em nada, já que dificilmente seria considerado constitucional pela Corte. E aí, Rodrigo, que entra o papel do Tarcísio na articulação da anistia, que a gente trouxe aqui mais cedo no programa. Prevendo essa situação, os aliados do Bolsonaro acionaram o governador para tentar negociar com ministros do STF e impedir a derrubada do projeto. Mas o STF também já se adiantou e, em sua composição atual, já tem maioria para barrar a anistia que o governador de São Paulo articula com o Centrão para beneficiar Jair Bolsonaro e livrar ele da prisão, Rodrigo. Você veja, Laura, a atuação do Tarcísio é complexa. Ele tem que primeiro articular no Congresso para ver se aprova no Congresso uma anistia. Mas já se sabe que se passar no Congresso, o Supremo vai dizer a anistia para crime contra a democracia é inconstitucional, não vale. Então o Tarcísio também passou a conversar com ministros do Supremo para sondar e dizer, se aprovar lá, vocês deixam passar? E o recado foi, não. Se aprovar no Congresso, a anistia não passará no Supremo. É um momento bastante complexo e bastante complicado para a extrema-direita. Mas eles que são de extrema-direita que se entendam, né? Ou que não se entendam, o que é até melhor para o Brasil. Bem, com o avanço na fase final do julgamento da trama golpista, os ministros do Supremo já esperam uma escalada de ataques por parte de Donald Trump contra a Corte. Isso porque os ministros desprezaram todas as manifestações do presidente norte-americano para que o julgamento fosse interrompido. O Trump está achando que está falando com quem, né? Parem o julgamento. Vocês se lembram? Numa carta enviada no dia 17 de maio, o Trump disse, abre aspas, este julgamento precisa parar imediatamente. Ele acha que está falando com quem? As informações são da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ou seja, a informação de que eles devem aumentar as sanções depois da condenação se consolidar. Notícia importante que vem de Brasília também, a gente estava com todos os olhos, né, voltados para o Supremo, mas tem outras coisas acontecendo, projeto de anistia e tal. Olha só, o Senado aproveitou que os holofotes estavam voltados para o julgamento do Bolsonaro e aprovou um projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa. Né? De acordo com o texto aprovado, o período de inelegibilidade continua sendo de 8 anos, mas o projeto antecipa o início da contagem para condenação. Ou seja, é a partir do momento da condenação e não só a partir do momento do cumprimento da pena. Isso é uma vantagem para o sujeito que foi condenado ali, né? Além disso, foi determinado um limite de 12 anos máximo, né, de inelegibilidade em caso de múltiplas condenações. A notícia boa é que o texto final excluiu uma brecha que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível. Mais um plano frustrado da extrema-direita de levar a história aí no tapetão. E só para completar noticiário da política, né? Você viu ontem, PP e União Brasil oficialmente desembarcaram do governo Lula, da base do governo, e também embarcaram nesta articulação de Tarcísio Anistia para tentar fechar uma candidatura da direita para 2026. Laura, obrigado pela parceria, noticiário quente, trouxemos um bom resumo aí do que aconteceu lá no Supremo e tudo está no entorno, essa bandalheira da anistia que não vai passar, Laura. Pois é, Rodrigo, até amanhã, amanhã tem mais notícia. Tchau, tchau. Valeu, Laura. Agora um recado importantíssimo para a nossa comunidade, as vendas dos ingressos para o Despertar 2025 estão oficialmente abertas para o público, hein? Garanta agora mesmo o seu ingresso. Tá aí, ó, despertar2025.com.br. Deixa eu virar para cá, que tem até aqui um mais bonitinho aqui, ó. Dias 19 e 20 de setembro vai acontecer esse grande evento. Convidados, a nossa equipe de jornalistas, lideranças políticas, acadêmicas, líderes até do mundo espiritual, né? Vão lá falar, dar palestra, conversar. E a nossa equipe vai estar interagindo. É importante, no tempo de rede social, não ficar só na rede, no computador, no celular. Ir lá para esse contato, né? Tete a tete. Então, nos dias 19 e 20 de setembro vai acontecer em São Paulo, na Casa de Espetáculos Vibra, esse grande evento. Mas garanta o seu ingresso, hein? Porque está acabando. Despertar2025.com.br, o grande evento presencial do ICL em 2025. Está feito o convite. Pessoal, daqui a pouco começa o N2. Eu estarei por lá
com o Chico Sá, com a Gabi Varela, toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margarete Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.